Mateus 13:33, como nós comentamos lá no WhatsApp, nós iríamos falar hoje sobre o fermento, que é um tema tão propício, né? Ontem, Páscoa, estamos vivendo a Páscoa também em Israel. Coincidentemente, tem alguns anos que, devido ao calendário, o nosso solar lá lunar dá um desencontro, mas tem períodos e a Páscoa ela vai cair na mesma época da nossa Páscoa. Então, Mateus 13:33 diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Essa parábola de Mateus, capítulo 3, versículo 33, é uma das menores parábolas de Jesus. Ela tem apenas um versículo, mas que reflete um grande ensinamento. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente vai ver que existem 3 grandes discursos de Jesus neste Evangelho. O primeiro e mais famoso de todos é o Sermão da Montanha, onde acredito que todos nós estivemos lá em Jerusalém. Capítulo 5, 6 e o capítulo 7. O segundo discurso é o discurso missional, que está em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos para curar, para libertar, para pregar o evangelho e fazer a obra. E o terceiro grande discurso é o capítulo 13, onde existem 7 parábolas de Jesus. E essa é a parábola que fala sobre o fermento. O que é interessante é que todas as vezes que aparece a palavra fermento na Bíblia, 99% das vezes não está falando de coisa boa. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre fermento, não fala de coisas boas. A única vez na Bíblia que o fermento é colocado como símbolo de algo bom é justamente na parábola do fermento que nós lemos hoje. Em todos os outros textos, o fermento ele é comparado como algo que influencia para o mal, que tem uma influência maligna. Inclusive, em quase todas as passagens, o fermento é o símbolo do pecado na Bíblia Sagrada. Quando nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver Jesus advertindo os discípulos e dizendo para eles cuidarem com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, nessa passagem, o fermento aqui é a hipocrisia dos fariseus. Ou seja, os fariseus, eles eram hipócritas. Jesus vai dizer: ai de vós, fariseus, porque sois hipócritas. E a gente sabe que a palavra hipócrita vem do teatro, que é o ator, aquele que atua. É um personagem. A pessoa está fazendo um outro papel, está interpretando algo que ele não é. E os fariseus, eles eram assim. Eles pregavam uma coisa, mas eles faziam outra coisa completamente diferente. Então, eles não eram o que eles falavam. E por isso que Jesus disse: vocês têm que cuidar com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque eles falam, mas não vivem. E o que é interessante é que o fermento, ele trabalha de uma forma devagar. Se você já misturou o fermento na massa, você vai ver que o fermento, quando ele é introduzido na massa, ele trabalha de uma forma devagar. Então, o que Jesus está dizendo é que esse cuidado com o fermento é que, de tanto a pessoa está perto de pessoas como os fariseus, que são hipócritas, eles também chegariam no momento que essa hipocrisia tomaria conta da vida deles. Então Jesus disse: olha, quando vocês estiverem com os fariseus, vocês tomem cuidado para que vocês não sejam influenciados, contaminados, e depois que essa contaminação do fermento entra, cresce e toma conta de tudo. Quando nós vemos também na Bíblia, é muito difícil, Jesus usar na Bíblia Sagrada itens da culinária para fazer parábolas. Geralmente Jesus usa pessoas
ou algo da agropecuária, que era o mais comum, sementes, animais, pessoas. E ele usa apenas dois elementos da culinária cotidiana, o sal e o fermento. São os dois ingredientes que Jesus usa da culinária, apenas esses dois, o sal e o fermento. E o que é interessante é que se você ler Mateus capítulo 16, versículo 6, mais uma vez Jesus vai dizer: guardai-vos do fermento dos fariseus e agora também dos saduceus. E o que Jesus estava dizendo quando ele dá a explicação desse versículo para os discípulos? Que era para eles se guardarem da doutrina dos fariseus e da doutrina dos saduceus. Porque os fariseus e os saduceus traziam erros na sua doutrina. E quando eles pregavam essa doutrina, de tanto as pessoas ouvirem esta pregação, aquilo que não é verdade ou aquilo que é um erro acaba se tornando uma verdade. Existe um ditado que uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então Jesus está nos dizendo que nós temos que ter cuidado quando nós estamos expostos a falsas doutrinas, porque de tanto a gente ouvir aquilo ali, aquele fermento é introduzido, vai crescendo dentro da gente, daqui a pouco começa a gerar uma dúvida. E a gente começa a ficar em dúvida, será que eu estou certo? Será que o que eu aprendi é correto? E as pessoas acabam se contaminando e muitas vezes se perdendo porque acabam entrando em doutrinas que não são doutrinas bíblicas, que não são doutrinas das Escrituras. Jesus falava muito isso, são doutrinas de homens. Não está escrito na palavra. São doutrinas que os homens inventaram. Tá? Em Marcos capítulo 8, ele vai falar de novo do fermento. E ele vai dizer no versículo 15, cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora, então, primeiro só os fariseus a hipocrisia, depois os fariseus e os saduceus as falsas doutrinas. Os fariseus, eles criam de uma forma, os saduceus de outra. Os saduceus não criam na ressurreição, os saduceus não acreditavam em toda a Bíblia, só na Torá. Então, cada um tinha uma doutrina e Jesus disse, olha, isso são doutrinas erradas. Mas agora, quando ele fala da doutrina dos fariseus e de Herodes, ele está falando da corrupção nos dias de Herodes. Porque os sumos sacerdotes, para você ter uma ideia, Herodes chegou a contratar 12 sumos sacerdotes. Ele pagava os sacerdotes. Os sacerdotes trabalhavam pelo dinheiro. E os sacerdotes, então, se corromperam pelo dinheiro. E Jesus também ele nos dá essa instrução. A gente tem que tomar cuidado para não se corromper por causa do dinheiro, da corrupção que existe nesse meio. E ele diz, então, vocês tomem cuidado, porque começa como um fermento que é introduzido e isso vai crescendo. Como cresceu nos dias de Herodes, tanto que vocês lembram que os essênios deixaram Jerusalém por causa da corrupção dos templos. E esse é um alerta para nós, como ministros, como os obreiros da igreja, porque hoje tem pessoas que pregam por dinheiro, cantam por dinheiro. Tudo que eles fazem é por dinheiro. Se não tiver dinheiro, eles não estão aptos, não se apresentam, não fazem a obra de Deus. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é um Deus que acaba corrompendo as pessoas. Se você olhar na Bíblia, a Jezabel comprou 850 profetas e colocou todos os profetas para comer na mesa dela, sustentar os profetas. Os profetas nunca iam contra ela, porque ela sustentava, pagava os profetas. Mas, por outro lado, nós vemos João Batista. João Batista não vivia no palácio. João Batista não comia na mesa de Herodes, então João Batista podia pregar a verdade, porque ele não estava vivendo do que o rei lhe dava, ele vivia do que aquilo que Deus lhe dava. E quando nós vivemos do que Deus nos dá e não dependemos dos homens, então nós podemos pregar a verdade. E é por isso que João Batista, quando Herodes passava, dizia, essa mulher não é tua, é do teu irmão.
E pensa quantas vezes, né? Herodes olhava para João Batista e até poderia verbalizar e dizer assim: olha, ô João Batista, é melhor tu parar de pregar isso, senão eu posso te matar. E João Batista dizia: tu até pode me matar, mas que a mulher não é tua, não é. Tanto que João Batista perdeu a cabeça, mas não trocou a mensagem. Porque ele não participava da corrupção. E aí Jesus está dizendo que nós também temos que tomar cuidado. E hoje nós vemos tantos escândalos, né? Nas igrejas, por quê? Por causa da doutrina, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Você sabe por que os fariseus mataram Jesus? Porque o sumo sacerdote, Anás e Caifás eram fariseus, porque não queriam perder o poder, não queriam perder o status, né? Não queriam perder a posição, não queriam perder a casa que eles tinham dentro do condomínio fechado, próximo à casa de Herodes. Quem foi na maquete de Jerusalém lembra o que eu estou falando. Então havia uma grande corrupção. Só que daí a Bíblia vai dizer agora que é Paulo que está falando. Em 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 6. Ele vai dizer: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui Paulo, quando ele está advertindo a igreja de Corinto, ele está dizendo: vocês não são mais aquela velha criatura. Então vocês precisam se limpar daquele fermento velho, daquilo que influenciava vocês, daquilo que dominava a vida de vocês. E por que Paulo está escrevendo isso aos Coríntios? Porque a igreja de Corinto era uma igreja bem instituída, mas que tolerava o pecado, e pecados gravíssimos. Se você começar a ler a Epístola aos Coríntios, você vai ver que tinha na igreja um menino que tinha relação com a mulher do próprio pai. E a igreja não tomava nenhuma providência. Eles toleravam o pecado. E Paulo escreve esse texto dizendo: se vocês começarem a aceitar isso, é como fermento, isso vai crescer, vai tomar conta, vai dominar, e vai chegar um momento que, quando vocês quiserem exercer autoridade, vocês não vão poder exercer autoridade porque vocês toleraram. E as pessoas vão começar a lançar no rosto de vocês: ah, mas fulano fez isso, tu não fez nada. Ah, mas a fulana lá estava assim e não foi corrigida. E Paulo tinha essa preocupação com essa tolerância. E nós vemos hoje que, por causa dessa tolerância, muitas pessoas estão na igreja em pecado e os pastores não têm mais autoridade para falar para elas. Porque eles deixaram que o fermento crescesse. O fermento foi crescendo. E hoje eles não têm mais controle, não tem mais como cobrar ninguém, não se pode falar mais nada. Eu falo aqui com muita tristeza. Existem cultos que pregam 1 hora e conseguem não falar de céu, de pecado, de arrependimento, de mudança de vida, e conseguem fazer um sermão de 1 hora só falando de vitória, que Deus vai abençoar, que está tudo bem, que pecado, mudam o nome do pecado para ficar um negócio mais leve, não confrontam mais as pessoas. E a igreja de Corinto estava assim, tolerava o pecado. E olha que coisa interessante. No início da igreja, no século II, havia apenas 3 pecados capitais. Hoje são 7, que eles falam, 7 pecados capitais. Mas no início da igreja eram apenas 3 pecados, que eram passíveis de disciplina e de exclusão. E quais eram? Era o adultério, a fornicação e a idolatria. O que vai acontecer, querido? Vai acontecer uma grande perseguição contra a igreja primitiva. E vão se levantar 2 homens, Cipriano de Cartago e Novaciano de Roma, no ano 253. E Cipriano, ele vai dizer assim: nós temos que tolerar os pecados do povo,
mas nós não podemos aceitar apenas os pecados dos presbíteros. Se for presbítero da igreja, a gente corrige e exclui. Mas se for o povo, deixa o povo aí, né? Novaciano, não. O que Novaciano ele dizia? Não. Nós não podemos tolerar os pecados de ninguém, nem do povo, nem dos presbíteros. Todos, a Bíblia diz, que são passíveis de correção. E olha que coisa interessante. A doutrina deles era tão interessante, por quê? Porque nesse período da perseguição da igreja, o Estado de Roma ele vai lançar um programa chamado Libellus. E o que são os Libellus? É uma carta que eles davam para a pessoa que negava Cristo. Então, eles batiam lá, diziam assim, quer negar Jesus? Se você negar Jesus, você não vai ser morto, você não vai ser perseguido, você não vai ser crucificado. Então, a pessoa tinha que negar Jesus publicamente, tinha que queimar incenso aos deuses romanos e tinha que dizer ave César. Essa pessoa recebia uma carta e quem batia na porta lá, os romanos batiam, e ele apresentava a carta e por essa carta ele não morria. Então, muitos cristãos neste período aceitaram o libelo, negaram a Cristo com medo da morte. Né? E aí entra, então, o quarto pecado capital da época, que era o pecado da apostasia de quem negou Jesus. Então, quem negou Jesus também deveria ser excluído e disciplinado pela igreja. E o que vai acontecer? O tempo vai passar e nós vamos chegar no período do quarto século, né? E vai voltar uma perseguição terrível contra a igreja, com Diocleciano. E aí vai se levantar dois homens, que é o Agostinho de Hipona, né? E o Donátio, e eles também vão entrar nesse combate, como Cipriano entrou com o Novaciano, agora é Agostinho e Donátio. Agostinho vai dizer assim, não, esses que saíram da igreja, que receberam o libelo, que negaram a Cristo, nós temos que receber de volta e aceitar eles. Mas Donátio disse não. Donátio dizia, eles não são dignos nem de passar na porta da igreja. Porque eles negaram a Cristo. Enquanto os irmãos estavam morrendo, eles negaram publicamente a Jesus Cristo. Crucificaram a Jesus novamente. Então, qual era a disputa entre Agostinho de Hipona, que era mais flexível, e Donátio? A disputa é que as pessoas, quando elas querem ou precisam, elas negam a Jesus. E quando não tem mais perigo, não, agora eu volto para Jesus. E essa disputa, ela foi acontecendo. E Agostinho de Hipona, ele dizia assim, a igreja é como uma arca, gente. Nós temos que aceitar os animais puros e impuros. Conforme a arca vai indo para o seu objetivo, como foi a arca de Noé, a glória de Deus se manifesta, né? E as pessoas, então, estando na igreja, mesmo em pecado, não tem problema. Mas Paulo disse não. Paulo disse, nós precisamos disciplinar, instruir, não aceitar que o pecado seja institucionalizado dentro da igreja e se torne normal. Por que isso? Porque esse fermento, ele tem invadido o reino. E aí, a pessoa está em adultério, a pessoa está em fornicação, a pessoa está em pecado de morte, mas está sendo aceita. Aceita porque a sua contribuição é grande. Aceita porque é famoso. Aceita porque traz muita gente. E Paulo disse não para a igreja de Corinto. Vocês não podem aceitar estas coisas, vocês têm que limpar o fermento velho. E vocês têm que, por ser agora uma nova criatura, se revestir como os pães ázimos, sem fermento, de um novo fermento, que é Cristo, que é a presença de Deus. E se vocês permitirem
esse pouco de fermento vai acabar levedando toda a massa e as pessoas vão se contaminar. E aí Paulo continua em Gálatas 5:9, ele vai voltar ao mesmo assunto, ele vai dizer um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque ele agora está falando da falsa doutrina, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, das doutrinas de demônios. E ele está dizendo, este fermento é de péssima influência. O que Paulo está nos ensinando é que esse fermento, nós precisamos nos afastar. Porque se nós formos contaminados por este fermento, daqui a pouco nós estaremos totalmente convencidos de que aquilo que é errado agora é certo. De que não é tão grave assim, que não tem problema. Mas não. Paulo está dizendo, vamos tirar o fermento velho. Jesus está nos ensinando, não se põe vinho novo em odres velhos, mas se põe vinho novo em odres novos, porque senão se rompe o odre e se perde o vinho e se perde o odre. Jesus está dizendo a mesma coisa através da sua palavra. Tome cuidado com pessoas, com doutrinas, com ensinamentos que não têm pressa de corromper a sua vida, de pessoas que se aproximam de você com falsas doutrinas, com coisas que não edificam. E por que nós precisamos ter este cuidado? Porque é muito mais fácil puxar alguém que está em cima da mesa para baixo do que você que está em cima puxar alguém que está embaixo para cima. Então, por isso que nós devemos frequentar ambientes sadios, estar com pessoas sadias na fé, procurar se aquele ensinamento é bíblico, se está nas escrituras, se tem base bíblica, se é a verdade, se Cristo está sendo glorificado, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Deixa eu continuar para nós entender. Mas o fermento não tem culpa. O fermento em si não tem culpa. Porque o fermento é algo natural. E a única coisa que Jesus está fazendo, quando ele usa o fermento, é que ele está tentando tirar características do fermento para nos ensinar uma lição através de uma parábola. E o fermento, na época de Cristo, era natural, não é como hoje que o fermento é industrializado. Era algo natural. E o que eu entendo com isso? O reino de Deus não é industrial. O reino de Deus não é mecânico. O reino de Deus, ele é natural. Não adianta eu querer pegar técnicas humanas para colocar no reino de Deus, para fazer o reino de Deus crescer. Performance, técnicas, metodologias, métodos. Não, o reino de Deus é natural. Sabe o que E.M. Bounds fala? Ele diz assim, homens procuram métodos melhores, mas Deus está à procura de homens melhores. O que Jesus está querendo nos dizer com o fermento é que as coisas naturais do evangelho para que o reino cresça é natural, não é mecânico, não é um método. Não adianta eu querer aplicar algo mecânico, metodológico para encher a igreja. Porque o método pode encher o ambiente, mas será que o método está enchendo o céu? O método pode encher o local de culto, mas será que este método está enchendo as pessoas que estão no local do Espírito Santo? As técnicas, as coisas que estão sendo usadas hoje para atrair as pessoas para dentro de um local, estão enchendo as pessoas do Espírito Santo? Ou é só um pragmatismo religioso? Vou fazer o que dá certo, o que não é certo eu não faço. Vou fazer aquele método, vou fazer o que aquela pessoa está fazendo, vou usar essa mecânica. Agora entenda uma coisa. Quando Jesus fala destas propriedades, Jesus está falando de uma influência. E de nós, com a naturalidade deste evangelho, com a simplicidade do evangelho, nós temos que influenciar outras pessoas, assim como o mal está influenciando, o fermento ruim está influenciando nós.
com o bom fermento, nós precisamos influenciar tudo que está ao nosso redor. Você pegar um potinho de caviar, eu estava vendo o preço esses dias, R$ 5.800. E se você pegar 1 quilo de sal, R$ 2,50. Se você colocar um pote inteiro de caviar no sal, você não muda o gosto do sal. Mas se você botar uma pitada de sal no caviar, você muda o gosto do caviar. Porque o que influencia é o sal. O que pode mudar essa geração é o bom fermento. É a gente influenciar as pessoas que estão ao nosso redor com coisas boas. Nós estamos aqui entre 15 pessoas. E o Espírito Santo está levedando a sua massa. Está introduzindo em você o bom fermento. Para que quando essa live termine, você possa ser um multiplicador e influenciar outras pessoas a viver um evangelho bíblico, divino, de Deus, genuíno, verdadeiro, natural. É bom estudar. É bom ter teologia, é bom. Tudo isso é bom. Mas a naturalidade do evangelho está em um pecador arrependido com seus joelhos dobrados, falando com Deus Santo, sentado no seu trono, que se levanta para te ouvir. Na simplicidade, nas coisas básicas do evangelho, amar o próximo, perdoar, amar a Deus sobre todas as coisas, é na naturalidade. E olha que coisa tremenda isso. O fermento, ele tem poder de manipular aquilo que ele toca. Mas se ele não toca, ele não tem poder. Assim como o sal dentro do saleiro não tem poder para temperar a comida, o fermento dentro da embalagem também não tem poder de influenciar o que ele toca. Então, assim como o sal tem que sair do saleiro, o fermento tem que sair do pacote e a semente tem que ser plantada, nós também temos que fazer alguma coisa. Influenciar alguém. E olha que coisa tremenda isso aqui. Tá? O fermento, na época de Cristo, ele não era industrializado. E por não ser industrializado, ele era micróbios, bactérias. Então ele era vivo. O fermento era vivo, estava vivo. E por isso que ele levedava a massa. Porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é Deus de vivos e não de mortos. Romanos capítulo 12, versículo 1, vai dizer que o nosso sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Quando Deus fala no Antigo Testamento, ele diz: eu sou Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Quando Deus nos procura, ele quer nos encontrar vivos e não mortos. Não seco. Se o fermento secasse, não tinha mais utilidade. Por isso que nós temos que estar vivos, avivados, cheios do Espírito Santo. Esse fermento, essa presença tem que ser viva. Deus age, Deus reage quando a gente age. Deus age quando é provocado. Deus age quando a gente clama. Deus age quando a gente adora. Deus age quando a gente glorifica Ele. Deus age quando nós entramos na sua presença e provocamos Ele, quando falamos, quando expressamos, quando estamos vivos. Deixa eu falar algo para você. Na noite de sábado, eu acordei às 2h da manhã e eu só fui dormir domingo à 1h da manhã. E quando eu acordei, o Espírito de Deus ministrou esta mensagem no meu coração. E eu li todas as passagens que falavam sobre o fermento, li todas as passagens que falavam sobre a ressurreição de Cristo. E quando eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a orar e fui renovado. Fui renovado em línguas, variedade de línguas.
E comecei a orar, e orei por vocês, e orei pela igreja, orei pela minha família, orei pelos meus filhos, e falava em línguas e orava. E a minha esposa dormindo do meu lado com um sono super leve, que se eu mexo na cama, ela acorda. Ela dormiu profundamente. E eu orei das 2 até as 5h30, às 5 da manhã. Quando ela levantou para a oração, ela foi para a sala, fez a sua oração, voltou para o quarto. Eu deixei o quarto, fui para a sala, continuei orando. Enquanto eu orava, Deus reagia. Enquanto eu clamava, porque Deus é Deus dos vivos. E você está vivo. E quem está vivo se comunica. E quem está vivo fala com Deus e Deus fala com ele. E aquilo que Deus ministra na nossa vida, nós também ministramos para outras pessoas que muitas vezes estão mortas e por causa desta mensagem, desta influência, vão se tornar pessoas que também vão estar vivas como nós, porque nós também estávamos mortos, até que esta influência, esta palavra, este fermento foi introduzido em nós e começou, de alguma maneira sobrenatural, a levedar em nossas vidas e fazer o processo no nosso interior. Então, Deus é Deus dos vivos. E outra coisa interessante, o fermento, ele é um ingrediente de todo dia. Todo dia tem pão na mesa, tem ou não tem? Todo dia tem pão na mesa. Porque o fermento é um ingrediente de todos os dias. Não só de domingo à noite, não só de domingo pela manhã, mas todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de todo dia. O fermento só era tirado da casa dos israelitas na Páscoa, nos 7 dias da festa dos pães ázimos. Ele era retirado da casa. Nos demais dias, todos os dias, o fermento estava na mesa, estava no pão. E olha que coisa tremenda. Em Êxodo 12, quando Deus institui a Páscoa, é por isso que o fermento não está na mesa dos judeus neste período. Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês vão sair do Egito com pressa. E se vocês colocarem fermento na massa, vocês vão perder o fermento e vão perder a massa. Porque vocês vão sair com pressa do Egito. Essa retirada do fermento, esse não levedar da massa, tinha 2 símbolos. Primeiro, não adiantava só sair do Egito, o Egito também tinha que sair deles. Os costumes, a cultura, os ídolos tinham que ser removidos, por isso o fermento é removido da casa. E a segunda é a pressa com que deixaria o Egito, simbolizando que quando nós temos esta oportunidade de deixar as coisas erradas, nós precisamos deixar estas coisas para trás o mais rápido possível, nos afastar deste velho fermento. Talvez alguém esteja me ouvindo aqui esta noite e achando que Deus vai descer do céu e vai tirar o desejo de você pecar. Deus não tira o desejo da gente pecar. O que Deus nos dá é domínio próprio para nós vencer este desejo. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que quando Caim vai matar Abel, Deus podia ter impedido, mas Deus fala com Caim e diz: olha, o pecado está à porta do teu coração e cabe a ti dominá-lo. Não sou eu que vou dominar o pecado, mas é você que tem que dominar esse pecado. É você que tem que tomar uma decisão, tirar esse desejo da sua vida, dominar sobre este desejo. Eu não sei o que você está vivendo, mas se tem alguma coisa errada na sua vida e você não consegue abandonar, no momento em que você toma um desejo verdadeiro, profundo e forte, quando você começar a agir aqui, Deus vai começar a agir lá, e a vontade de Deus vai se alinhar com a tua vontade, e esse desejo pecaminoso vai sumir da tua vida. Mas precisa haver um desejo. E sabe o que é interessante nisso aqui? É que nós estamos vivendo hoje
uma secundarização de Deus. O que é a secundarização de Deus e das coisas divinas? A gente deixa de ir na igreja até se o cachorro da vizinha fazer aniversário e nos convidar. Por qualquer coisa, hoje as pessoas não vão para a igreja. Qualquer compromisso, qualquer coisa que acontece. Ah, hoje eu não vou sair, vou no shopping, tem aniversário, tem isso, tem aquilo. E Deus está ficando sempre em segundo lugar. Deus abaixo de tudo. Deus não é mais prioridade na agenda. O que sobra a gente dá para Deus. Quando der, eu faço. Quando der, eu oro. Quando eu tiver tempo, eu me consagro. E essa secundarização está deixando Deus em segundo plano. E olha que coisa tremenda. O humanismo, o iluminismo, esse secularismo está colocando Deus dentro de uma caixa. E as pessoas não estão percebendo isso. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que dizem assim, se eu quiser falar com Deus, eu vou na igreja. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou no culto. Se eu precisar que Deus fale comigo, eu vou na igreja. Ou seja, colocaram Deus dentro de uma caixa. Deus está só na igreja. Não, Deus está aí agora. Deus está conosco em todos os momentos. Deus não está lá na igreja te esperando. Deus está aí agora, enquanto você está ouvindo esta mensagem. Jesus está contigo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é Deus que não está com a gente, somos nós que não estamos 100% com Ele. E por causa disso, não o percebemos, não o sentimos. Não valorizamos o momento. Estamos como paralítico de Betesda, olhando para o tanque, Jesus falando com ele, mas ele olhava para o tanque. Então parece que quando eu vou para o trabalho, Deus não está, quando eu vou para a escola, Deus não está, mas quando eu quero ver Deus, eu vou para o culto. Não. Deus é Deus de todo dia. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco agora. E se você compreendesse isso, Deus está tão perto da gente que, se fosse possível, nós poderíamos o tocá-lo. Mas ele é espírito. E não conseguimos tocá-lo. Mas ele está tão perto da gente que agora ele está mais perto de você do que a sua própria família. Porque talvez o seu filho esteja no trabalho, seu esposo não esteja aí. Mas Deus está aí agora. O Senhor está contigo agora. E sabe o que é interessante hoje? Tem pessoas que só vão para a igreja quando precisam, só buscam a Deus quando precisam. Mas deixa eu acabar aqui. Deus é Deus de todo dia. E uma das coisas que nós temos que entender é que o fermento, ele age internamente, de dentro para fora. A mulher tomou e escondeu na massa. Quando o fermento entra e mistura, ele vai agindo internamente. Ele vai agindo de dentro para fora. Agora, entenda uma coisa. Jesus é claro na parábola. Ela tomou. O que é tomar? É pegar. É tomar posse. Não é verdade? Ela tomou o fermento. E quando ela tomou, ela já escondeu. Por que ela já escondeu na massa? Primeiro, para não perder a qualidade do fermento. Segundo, para que ninguém venha e pegue o seu fermento. E terceiro, porque ela sabia que quando ela colocasse o fermento na massa, ia levedar, a massa ia crescer e ela teria o resultado do processo. Agora, olha que coisa interessante. O reino dos céus, a gente precisa tomar posse. Não é verdade? Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, o que a gente diz? Venha o teu reino, nós queremos o teu reino, nós queremos o reino, nós queremos que o teu reino venha, mas tem muita gente que quer tomar posse do reino
mas quer que o reino venha com o trono vazio. Quer o reino, mas não quer obedecer o rei daquele reino. Eu até quero, mas se tiver que renunciar, se tiver que obedecer, se tiver que perdoar, se tiver que abrir mão, se tiver que dar outra face, eu não quero. Eu quero o reino, quero tomar posse do reino, quero ir para o céu, eu quero que o reino venha. Por que isso? Porque quando eu me apodero do reino, a minha família muda, eu mudo, quem está ao meu redor muda, a sociedade é transformada. Quando eu tomo posse, as coisas acontecem. Quando eu aplico, quando eu escondo, quando eu aplico a palavra, quando eu aplico as coisas do reino, o que está ao meu redor começa a ser transformado. Mas quando eu tomo posse, mas não obedeço, então o reino não pode agir. Mas quando eu tomo posse e eu obedeço, então o reino começa a agir ao meu redor. Agora entenda uma coisa. Aquela mulher tomou e escondeu. E sabe qual é a melhor notícia para o fim dessa live? Enquanto eu estava pregando aqui, lembra que eu disse que o fermento estava sendo introduzido? O processo em nossas vidas já começou. E a Bíblia diz que se o fermento é colocado na massa, ele leveda toda a massa. Hoje você está no processo, mas o fermento já começou a obra na sua vida. Eu me lembro quando esse fermento entrou em mim, quem eu era, aonde eu estava. Eu nunca imaginei na minha vida que essa semente que foi plantada, esse fermento que foi introduzido em mim, me traria hoje aqui para ministrar na vida de vocês. Nunca. Mas quando o fermento é introduzido e o processo inicia, aquele que começa a boa obra em vós, aperfeiçoará ela até a volta de Jesus. Não tem mais volta. O processo na sua vida já está acontecendo. A presença de Deus, o fermento que foi introduzido na massa já está crescendo. E o que é interessante é que quando todo esse processo da levedura termina, o pão ele é colocado no forno e depois alimenta. E agora entenda algo impressionante nisso. A massa, além do fermento ser introduzido, o processo fica bom quanto mais a massa é amassada e sovada, melhor fica o pão. Por que isso, pastor? É para você entender um pouquinho por que tu tem tanta luta na tua vida. Porque tantas dificuldades, tantas provas. É porque o Senhor colocou o fermento, está amassando, você está no processo de Deus. Deus está amassando a sua vida, Deus está amassando a minha vida, porque tem muita gente precisando se alimentar da palavra que vai sair de você. E esse alimento tem que ficar bom. Depois que ele é amassado, ele é modelado. Depois de modelado, é colocado no forno. E depois, então, ele alimenta. E uma das coisas interessantes que eu estava meditando nessa mensagem é que a gente vai no mercado e a gente olha para a farinha de trigo e aí tem lá 200 pacotes, né? Vamos botar aí uma farinha aí, orquídea. Você vai lá e bota a mão em qualquer um. E pega, leva para casa e daquela farinha faz um pão. Mas se aquela farinha pudesse falar,
ela poderia te perguntar assim, mas tinham 200. Por que eu? E aí a resposta seria, não tem porquê. É você e pronto. E foi assim na nossa vida, tinha tanta gente para Deus pegar. Tanta gente para Deus começar esse processo. Tanta gente para Deus escolher. Mas ele foi lá e pegou você e disse, vai ser você. E se alguém perguntar por quê, não tem porquê. Eu peguei e vou fazer a obra na sua vida. Então Deus escolheu você, introduziu em você. Esse reino está crescendo. E esse reino vai crescer mais. E vai ser tão profundo esse processo e essa obra, que essa levedura vai alcançar tanta gente, que um dia você vai entrar na igreja, vai levantar a mão e vai dizer, eu e a minha casa toda servimos ao Senhor. Suporte o processo. O processo já iniciou. Talvez você não esteja vendo muito bem, não esteja entendendo, mas Deus já introduziu em você o reino. O reino está crescendo. É isso que a parábola está dizendo. Ela tomou, escondeu e cresceu. Assim é o reino e assim está sendo a minha e a tua vida. E operando Deus, ninguém pode impedir. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa mensagem tão simples, mas tão profunda. Eu quero, Senhor, que o Senhor faça crescer isso na minha vida. Quero passar por esse processo. Eu quero ser trabalhado, quero ser amassado, quero ser moldado. Mas eu quero fazer a tua vontade, Deus. Nos ajude a influenciar, a nos limpar desse fermento velho e influenciar as pessoas que vêm ao nosso redor para que este reino cresça, para que este reino prospere. Abençoa os teus filhos, abençoa as famílias, faz os milagres necessários, perdoa os nossos pecados e continua dirigindo a nossa vida através do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.